Olá, tudo bom? Graça e paz. Começando mais um vídeo aqui de revelações e eu te convido a você aí pegar sua Bíblia. Eu já estou com a minha espada aqui aberta, onde nós vamos acabar de ler uma palavra de Deus e aprender um pouco mais com o nosso Senhor. Amém? Então eu também te convido que, se você ainda não está inscrito aí no meu canal, se inscreve aí no meu canal aí, ou pelo menos dá um positivo aí se você tem entendido o que Deus falou contigo agora, porque nesse momento é para a gente ouvir a palavra de Deus e eu creio que Ele quer falar contigo, assim como Ele vai falar comigo. Amém? Então abre aí, eu vou falar sobre os 4 cavaleiros. Só que nesse vídeo eu vou falar somente do cavaleiro do cavalo branco, você sabe, né? Dos 4 selos que foi aberto e fala dos 4 cavaleiros de coure, só que eu vou estar falando apenas do cavaleiro do cavalo branco. E eu já deixei a minha Bíblia aqui aberta, em Apocalipse capítulo 6, onde fala sobre ele. Eu vou ler só o versículo 1 e o versículo 2. Pode procurar aí com calma. Eu vou dar uma pausa no vídeo e vamos acompanhar junto comigo nessa leitura. E diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Bem, muitos pastores, até que não é pastores, fala assim que não é ungido aqui nessa terra como pastor, porque todos nós que levamos a palavra de Deus, se levamos com amor para o nosso próximo, este é um pastor do Senhor. Mas muitos já interpretaram o cavaleiro do cavalo branco como o próprio Jesus Cristo. Mas alguns confirmam que é o anticristo, por causa da sequência dos outros cavaleiros, que é só catástrofe. A gente já sabe que os outros cavaleiros é sobre guerra, violência, né? Sobre fome, sobre coisas injustas, mortes, o inferno que segue, pragas, um monte de coisas que não são boas. Então, muitos acham que o cavaleiro do cavalo branco realmente é o anticristo. Agora, vamos analisar os detalhes e deixar que a palavra de Deus nos fala sobre este cavaleiro. Amém? E diz assim, que ele tinha um arco, nem foi dado um arco a ele, pertencia um arco a ele, né? E a gente sabe que um arco é uma arma utilizada em guerra. Era uma arma utilizada em guerra nos tempos passados, que não somente os servos de Deus usavam, mas também os inimigos usavam. Mas esse arco, na Bíblia, ela nos revela de quem é este arco. De quem é o arco? Eu te convido a abrir em Gênesis 48 e 22, e diz assim, ó, Gênesis 48, lá no primeiro livro, 48, e eu vou ler o versículo 22. Ó. Diz assim: E eu tenho dado a ti um pedaço da terra a mais do que aos teus irmãos, que tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Olha, é Deus falando. Deus dizendo que tomou do inimigo, dos amorreus, que era inimigo do povo de Deus. Disse que tomou com a sua espada. E ele fala, com o meu arco. Então a gente sabe que o arco pertence a quem? A Deus, o nosso Pai. Também, lá em Lamentação de Jeremias, tem algo também que fala sobre arco. Lá na Lamentação de Jeremias, capítulo 3, e o versículo 12. Vamos ver o que está escrito lá. Você vai me acompanhando aí junto. Diz assim, ó. Armou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Uau, seu arco. Então, ele fala que armou o seu arco, então dá para entender que o arco pertence a Deus. Quando a gente vai lá para o cavaleiro do cavalo branco, e diz que ele tinha um arco, a gente tem que saber o que representa esse arco. A gente sabe que é uma arma. Se aqui fosse escrito Arco da Aliança,
ficaria mais fácil, né? A gente saberia Arco da Aliança, aliança que tem o povo com Deus. Se fosse uma espada, seria fácil. As pessoas iam interpretar como a Bíblia, né? Que é a espada do Senhor. Mas, como o Senhor deixou arco, a gente tem que saber que os detalhes nos deixam algumas coisas para a gente buscar essa revelação sobre o cavaleiro do cavalo branco. Ele tinha, não foi dado, ele tinha um arco. Então, vamos dizer que esse arco é, e é verdade, a grande oportunidade que nós temos hoje. A oportunidade grande que nós temos hoje, que Jesus nos deu. Quando a palavra diz que Jesus ele se entregou para que a gente tivesse salvação, algo que nós não tínhamos ainda, hoje nós temos. Até os passados que não tinham, os antepassados, eles têm também. Então a gente olha para outro detalhe e fala que foi dada uma coroa. Esta coroa, a gente quando vai no capítulo 3 de Apocalipse, e o versículo 11, olha o que diz. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que ele vem sem demora. Quem é que vem sem demora? Jesus. E quando ele fala que vem sem demora, é um alerta que ele deixa para mim e para você. Quando ele fala que nós temos que guardar o que tens, ele quer que a gente guarde a verdade que ele nos ensinou. Ele quer que a gente guarde tudo aquilo que está aqui na Bíblia, na palavra de Deus, para a gente ser boas pessoas, sermos cristãos naquilo que Deus nos ensinou. Outra coisa, nós temos o Espírito Santo. Para tu deixar ele guardado dentro de ti, que é a casa de Deus, você precisa fazer o quê? Você precisa andar na santidade de Deus, andar na santidade do Pai. E por que ele quer que a gente guarde o que tens? Para que não seja tomada a tua coroa. Logo em seguida fala para que ninguém tome a tua coroa. E lá o cavaleiro do cavalo branco, ele recebeu uma coroa. Falou lá que foi dado uma coroa a ele. E aqui fala que a coroa foi dada para quem? Para o povo de Deus. E ele pede que a gente guarda o que nós tem com ele, para que a gente não perde essa coroa. Para que não seja tomada essa coroa. Querido, coroa, ele representa autoridade. Naqueles tempos, os reis usavam coroa, que era para mostrar que eles tinham autoridade sobre uma nação. E aqui não é diferente. Lembra que quando Jesus ele levantou 70 homens, esses 70 homens ele deu autoridade para pisar em escorpiões e em serpente. E eles foram lá, anunciaram a Jesus com maior alegria, que os demônios obedeceram os seus comandos de autoridade, porque Jesus tinha dado. Hoje, quando o Senhor fala, guardas o que tens, é para te não perder a tua autoridade. Se tu tem o Espírito Santo, tu tem autoridade sobre a sua vida. Então, o cavaleiro do cavalo branco, ele recebeu uma coroa. Ele recebeu uma coroa. E eu quero te falar mais. Como as pessoas interpretam o cavaleiro do cavalo branco muitas das vezes como um anticristo, não tem como encaixar o anticristo nele, sabe por quê? Porque o anticristo, eu creio que a palavra nunca ia dizer que foi dado uma coroa a ele. Eu creio que nunca vai dizer que foi dado para ser vitorioso e para vencer. Apesar da palavra lá no capítulo 13, né? Lá de Apocalipse, versículo 7, dizer que foi permitido. A diferença lá, a gente vê que foi permitido. Aqui, querido, a gente não vê esses objetos como dado para o anticristo. Eu não creio, eu não acredito que foi dado uma coroa para o anticristo. Eu não acredito que ele é alguém que tem o arco, certo? E nem foi dado, ele tinha um arco. E não acredito que ele saiu vitorioso para vencer. Já vou te explicar por que melhor sobre esse detalhe. Primeiro, eu vou te ler aqui no capítulo 13 de Apocalipse, que Deus fala sobre o falso profeta. Ó. Capítulo 13, versículo 11 diz assim, ó, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro.
mas falava como um dragão. Só que Deus, toda vez quando ele revela o inimigo na palavra, ele faz questão de mostrar o lado sombrio. Aqui fala que o cordeiro, ele tinha chifres semelhante a de um cordeiro, né? Aqui, na verdade, a besta, o falso profeta, mas ele falava como um dragão. E quando a gente vem para cá, o cavaleiro do cavalo branco, a gente não vê o lado sombrio. A gente não vê o lado sombrio dele. A gente só vê coisas boas. Aí a gente vê aqui que fala a palavra que ele saiu vitorioso. Esse vitorioso quem saiu foi o povo de Deus. Como é que está lá escrito? Dá uma olhada em Romanos, capítulo 8, versículo 37. Diz lá que são os mais do que vencedores naquele que nos amou. Quem foi que nos amou? O Pai, como está escrito lá, capítulo 3 de João, versículo 16, que ele amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho unigênito, para que aquele que crê nele vive, e essa vida é eterna, e para que não perecemos. Quando a palavra diz lá no capítulo 13 e versículo 7 de Apocalipse, quando diz que foi permitido que o anticristo vencestes, a palavra, quando fala vencestes, esse vencestes não é na nossa parte interior. Ele venceu, mas ele venceu na parte exterior. Quando a gente lê bem aqui no capítulo 11, versículo 1, versículo 2, foi dado uma régua para João que estava tendo essa revelação, para medir o altar do Senhor e aqueles que adoram. E diz assim, ó: foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou um anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram. Pediu para medir o templo de Deus e o altar. Só que no versículo 2, olha o que fala para João: e deixa o átrio que está fora do templo, não meças, porque foi dado às nações, a pisarão a cidade santa por 42 meses. Esse momento de 42 meses é quando foi permitido, foi dado para o anticristo para fazer guerra contra o santo e vencer na parte de fora. Quando fala o átrio que está fora do templo, quer falar o nosso corpo carnal, mas não o nosso interior, a nossa vida em Cristo. Desse modo, não tem como colocar o anticristo como vitorioso, de modo algum. Aí a palavra falou que saiu vitorioso e para vencer. Quem foi que saiu vitorioso? Nós, os filhos de Deus, saímos vitoriosos graças a Jesus, que somos mais do que vencedores naquele que nos amou, que entregou o seu único filho. A palavra mais diz lá no capítulo 5, versículo 20, que pela lei, né, entrou a ofensa, e a ofensa abundou-se, e o pecado, né, abundou sobre essa terra. Só que superabundou a graça. Você pode ver lá em capítulo 5 de Romanos, versículo 20, que diz essa palavra. A gente sabe que pela lei entrou a ofensa no mundo, foi no momento que o Adão, infelizmente, desobedeceu. Porque aquilo ali era uma ordem na parte de Deus, quando falou para ele não tocasse na fruta do conhecimento do bem e do mal, que não comesse. Tinha todas as outras frutas, mas infelizmente ele foi e tocou. E aí aconteceu que entrou a ofensa e abundou o pecado. Só que Jesus se sacrificou já morreu na cruz, já se ressuscitou no terceiro dia. E aí a graça sobreabundou. Hoje nós temos a graça no nosso lado, então nós saímos mais do que vitoriosos e para vencer. Amém? Outra coisa também que eu não acredito que é o anticristo, porque todas as outras barbaridades aqui dos outros cavaleiros, né, já aconteceram. Esses selos já estão abertos. E se o anticristo, o último, ainda não foi revelado, como é que pode ele estar sendo aberto no primeiro selo e as outras coisas já ter acontecido?
É como se ele já está manifesto, mano. A gente sabe que tem vários anticristos, né? Como o apóstolo Paulo diz, é todos aqueles que não têm a Deus no seu coração, é todos aqueles que fazem guerra contra os santos, né? Que levam a palavras mentirosas e tudo mais, mas vai ter o último anticristo. Aqui as pessoas interpretam como o último anticristo. Não foi permitido que fizesse guerra e tudo, né? Mas se fosse para ser o anticristo, seria mais fácil colocar ele como o quarto selo, quarto cavaleiro. Porque depois, no quinto selo, já fala das almas que foram todas mortas, daquelas que realmente têm o verdadeiro testemunho do Senhor, daqueles que viveram a palavra de Deus e ainda clama para o Senhor, para que o Senhor veja o que está acontecendo. O anticristo está ali fazendo guerra contra o seu povo, e aí Deus pede para eles acalmar mais um pouco, até o restante de seus conservos, irmãos, né, que estava morrendo, sendo provado, fosse se completar. Então, querido, o que representa o cavaleiro do cavalo branco? O povo de Deus. Representa o povo de Deus. A gente olha os detalhes e deixa que a palavra de Deus nos fala. Quando a gente vê no início do Apocalipse, fala muito sobre vencer, e quem vence é o povo de Deus. Jesus, ele faz questão de nos revelar quem vencer, ele vai fazer como coluna do templo do seu Deus, nosso Pai. Quem vencer, ele vai escrever o nosso nome no livro da vida e jamais vai riscar. Tem vários, se eu citar aqui, tem muitos. Amém? Então, o cavaleiro do cavalo branco é o povo de Deus. É o povo de Deus. Eu vou falar sobre os outros cavaleiros e gostaria que vocês me acompanhassem nos outros vídeos. Amém? Que Deus abençoe você. Você tem entendido essa palavra? Se você tem entendido essa palavra, dá um positivo aí. Amém? E se inscreve aí no meu canal. Deus abençoe você, sua família, aonde você estiver. Se tiver alguma dúvida, só deixar os comentários aí embaixo que eu vou responder. Amém?